Bom, para a gente poder entender um pouquinho mais como é que funcionam essas decisões, os trâmites no Congresso, a gente recebe aqui no estúdio do Link Record News a advogada Lívia Guimarães, que é pesquisadora do Supremo em pauta da Fundação Getúlio Vargas. Lívia, então a gente já começa falando sobre esse trâmite da CCJ que começa hoje às 2h30 da tarde, com a leitura do parecer do relator desse caso, da denúncia, o deputado Sérgio Sveiter. Tem uma expectativa de leitura do parecer que pode ser favorável e pode ser também contrário. Só que há expectativa já, informações de bastidor que a gente estava discutindo aqui, de um pedido de vista que pode atrasar um pouquinho mais o trâmite dessa denúncia na CCJ. Isso, a expectativa é de que hoje realmente haja essa leitura por parte do relator e os deputados da CCJC, né, CCJ ou CCJC, eles podem tanto acolher como rejeitar, né, e isso não fica vinculado para o que vier a ser decidido no plenário, posteriormente. Um pedido de vista, sim, com certeza atrasa um pouco todo esse trâmite que já é um pouco demorado, como foi visto. Cada deputado terá 20 minutos, a leitura será de 20 minutos, depois cada deputado ainda poderá se pronunciar. Então, de certa forma, é um trâmite demorado. Um pedido de vista atrasa um pouco mais isso daí. Um pouco mais quanto, só para complementar? Talvez de 1 dia, 2 dias, depende do período de vista, de como seja essa interrupção. Bom, e aí, caso então ele consiga ler hoje, não haja o pedido de vista, claro que isso tudo a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação. A expectativa é que o deputado Sérgio Sveiter, ele faça um parecer a favor da admissibilidade do processo, né? Porque ele tem um perfil mais técnico e ele não quer se aprofundar no relatório. Ele diz, inclusive, que o relatório dele vai ser muito sucinto. Bom, a partir disso já tem a votação depois da leitura e depois de quanto tempo vai para o plenário da Câmara dos Deputados? Bom, de fato, ele disse, né, o deputado Sérgio Sveiter disse que vai tentar dar um ar de tecnicidade, partindo para argumentos muito mais jurídicos do que políticos. Isso, inclusive, é uma questão a ser discutida, porque é um trâmite essencialmente político, né? É um trâmite que é levado para a Câmara dos Deputados. Então, apesar de querer soar com ar de tecnicidade, é importante se ter em mente que é um processo político. Então, por isso que outros deputados podem fazer pronunciamentos e interferências e se pronunciar nesse sentido. Você diz deputados que não fazem parte, né, da comissão. Isso, tanto os que fazem parte, depois os que não fazem parte. Por isso que é realmente demorado. Então, você falou que é, claro, um processo político, mas, claro, que como ele se coloca ali como um perfil mais técnico, ele está, na verdade, não está acusando, né? Ele está falando assim, bom, vamos abrir o processo para que seja investigado e o processo vá adiante, não é isso? Isso, exatamente. A ideia do Sveiter, pelo que entendemos, é justamente essa, de dar fôlego para um determinado posicionamento, mas sempre com a tecnicidade, evitando determinados questionamentos políticos. Mas é importante que, na verdade, esse processo, por ser político, a gente consegue ver, inclusive, a articulação dentro da Câmara a favor ou contra o presidente Temer. Articulação, inclusive, do presidente Michel Temer, que antes mesmo de começar essa discussão, já providenciou algumas trocas na Comissão de Constituição e Justiça para tentar se favorecer na votação do parecer. Essas trocas, elas podem continuar ao longo da discussão, ao longo dos dias em que se sucederem à discussão do parecer apresentado por Sérgio Sveiter? Sim, com certeza. Por ser um processo político muito semelhante àquele da época do impeachment da presidente Dilma, e não sei se vocês se recordam, mas também foi um processo que o bastidor contou bastante durante todo o trâmite. E esse processo na CCJ, se não tiver o pedido de vista, se correr mais ou menos normal dentro do previsto, ele deve durar quanto tempo para chegar até o plenário? A ideia é que, por um cálculo de tempo, né, de fala, era de que duraria 30 horas, então, até 40 horas, na verdade. Então, vamos colocar aí no máximo 2 dias. Entre discursos e votação. Entre discursos e votação, passando daí para o plenário, para a fase de votação. E aí já vai direto para o plenário. Isso, passando para a fase do plenário. Isso tendo a defesa falado depois do relator. Certo. No plenário, quantas sessões são necessárias para poder aprovar ou rejeitar esse parecer? Eu queria que você falasse também da ligação disso.
se o parecer for rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, né, como o governo prevê e acredita, ele ainda assim segue para o plenário, sem ser prejudicado. Isso, exatamente. Certo. Quanto tempo ele fica no plenário? A ideia é que o plenário... Bom, os governistas realmente esperam que essa votação seja o mais rápido possível, justamente para evitar todo esse desenrolar que tem feito o governo sangrar um pouco nesse período, né? Então, a ideia é que, a partir do momento que o plenário vote, depois isso passa direto para o Supremo Tribunal Federal, né? No caso de acolhimento, ou seja, sim, prossiga o processo contra o presidente Temer. E Lívia, tem uma previsão de que o processo acabe, a votação acabe, inclusive, na sexta-feira. É possível isso? É possível, se for rápida, sem muitas interrupções, se for bem articulado, se for bem articulado, exatamente. E aí o processo, sendo aprovado, a abertura do processo contra o presidente, já vai direto para o Supremo? Como é que funciona depois? Isso, uma vez aprovado, segue direto para o Supremo Tribunal Federal e ali o relator pedirá para a ministra-presidente, no caso a ministra Carmen Lúcia, para que ela agende pauta, para que a partir dali comece a ser estudado o caso, ou seja, o acolhimento ou a rejeição da denúncia. Dia 18 começa o recesso parlamentar, está previsto. Será que eles conseguem votar isso até lá? Ou eles têm como, de repente, suspender, se não derem conta, né? Se a discussão se prolongar além do que é previsto, eles conseguem suspender e voltar após o recesso parlamentar? Eles podem fazer isso? Sim, eles podem fazer isso. Também há a previsão de que, de repente, façam reuniões extraordinárias. Isso a gente precisa realmente ficar de olho. Mas é possível que haja uma suspensão e, após o retorno, eles também voltem a votar. E chegando no Supremo, o plenário do Supremo também tinha essa dúvida, né? Se o plenário ia votar pela admissibilidade ou não do processo. Vai ter isso ou não? Sim, é uma dúvida que prevalece, né? Porque eles ainda não definiram? Não, ainda não definiram. A votação pela rejeição ou acolhimento da denúncia é feita também em plenário, ou seja, pelos 11 ministros e ministras, e isso é realmente um processo de avaliação da parte jurídica, né? Da existência de indícios, de materialidade, de autoria e etc., para realmente ali os ministros avaliarem se aceitam ou rejeitam aquela denúncia e se aceitar, começa a ação penal. Se rejeitar, termina a ação. E aí, se eles decidirem pelo plenário do Supremo também decidir por isso, pela abertura ou não, o presidente já é afastado. Se o plenário do Supremo não quiser decidir por isso, já encaminhar a abertura, o presidente Michel Temer já é afastado também por... Ele fica por 180 dias. 180 dias. Isso. E aí assume Rodrigo Maia interinamente. Até o processo ser concluído. Tem quanto tempo para o processo ser concluído no Supremo? Também é uma questão, não tem um tempo certo. Mas, como esse afastamento de 180 dias, a previsão é que o processo também termine em 180 dias. Sim. Se ele terminar num período posterior a isso, ou seja, depois desses 6 meses, o presidente Michel Temer ele volta ao cargo e o processo continua andando. Tá certo. Obrigada, Lívia. A gente agradece aqui a presença da Lívia Guimarães, ela que é advogada constitucionalista, explicando para a gente o passo a passo desse trâmite da denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Hoje deve ser lido na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do relator, deputado Sérgio Sveita. A gente vai acompanhar tudo aqui no Link Record News. Obrigada pela sua participação. Até uma próxima, Lívia.